Irmãos, eu quero começar esse culto com um versículo que se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, que diz a palavra do Senhor assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E o que eu vejo aí, por que esse versículo me veio à memória quando eu estava fazendo o estudo aqui para pregar o último capítulo de Apocalipse, capítulo 22 de Apocalipse? Porque, irmãos, o que nós vamos ler aqui no capítulo 22 é muito importante, é muito sério o que nós vamos ler aqui. A igreja, as religiões estão pregando a terra, estão pregando a prosperidade, a bênção, e as pessoas estão vindo em busca do materialismo, do benefício momentâneo. E são enganados por falsos profetas, falsos sacerdotes, falsos pastores, são enganados por si mesmos, porque não querem se esforçar para seguir o que está escrito na Bíblia, como diz lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, que Deus fala claro, você pode ler lá que você vai ver. E, irmãos, nós estamos falando aqui da sua vida, que por mais que você se esforce, por mais que você lute, por mais que você sonhe, por mais que você deseje, você sozinho, sem Deus, não vencerá a morte. E você não quer morrer, mas você será pego de surpresa. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Muitas pessoas passam por situações terríveis, pessoas que passaram pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, estiveram em frente de batalha, estavam pilotando avião, foram derrubados, mas não morreram naquele momento. Não é pelo acontecimento, nem pelo susto, nem pelo que você acha que você vai morrer. A morte, ela vai te pegar de surpresa, a todos nós. Por isso que Deus deu esse manual de instrução, para que você possa se preparar para o seu futuro, que é a ressurreição e a vida eterna. Quanto esforço você já fez na sua vida para se preparar para um futuro que é passageiro, um futuro perecível? Quantas pessoas investem no seu corpo, mas por mais que invista, por mais que gaste dinheiro ou força, ou se esforce, o corpo vai vencer, porque ele foi feito para acabar. Essa é a realidade. Não estou falando que eu sou contra você cuidar do seu corpo, não estou falando isso, estou falando de uma realidade que acontecerá com todos nós. Quantas pessoas se dedicam uma vida inteira estudando para se formar em um engenheiro, em um dentista, em um médico, em um advogado,
estudam horas e horas a fio, fazem grandes sacrifícios, investem dinheiro, tempo, para advogar por quanto tempo? Para ser médico por quanto tempo? Para ser engenheiro por quanto tempo? Essa é uma realidade, irmãos. E qualquer profissão que você escolher, você vai ter que ler muitos livros. Agora imagina se você quisesse ser engenheiro civil, e aí os livros de matemática, de física que você usasse, fossem livros com contas erradas. Ou se o seu professor não te ensinasse direito as contas, ao contrário, acrescentasse nas contas, ou diminuísse nas contas, imagina quando você fosse construir um prédio, ou uma ponte, o que ia acontecer. Nós vimos aí, na história da humanidade, quantos prédios caíram, de engenheiros até famosos, quantas pontes caíram. Eu te pergunto, nós estamos falando da sua vida, do seu futuro, como diz ali no livro de 1 Coríntios. Você espera em Deus para quê? Qual o seu objetivo com Deus? Qual o seu objetivo de ir a uma igreja, de orar, de ler a Bíblia? Qual o seu objetivo? Para quê? Você não leva a sério o que está escrito na Bíblia? Acha que isso aqui são meras palavras? Ou apenas inspirações de homens? Eu posso te garantir que esse livro foi escrito por Deus. Aqui não tem inspiração de homem. Isso é conversa de religião. Esse livro é um projeto de Deus para o ser humano e foi escrito por Deus. Deus mandou escrever tudo que estava aqui. Não saiu da cabeça nem da inspiração de homem nenhum. Isso é um desvirtuamento da verdade. A Bíblia deixa claro, quando você lê o texto e o contexto, que foi Deus que mandou escrever. Algumas coisas ele mesmo escreveu, outras ele ditou. Ele disse o que deveria escrever. Tanto é que aqui em Apocalipse, Jesus deixa claro o seguinte: Jesus fala para João, escreve. Ele manda escrever, ele dita, escreve isso aí, ó, eu vou te dizer. Então essa história de inspiração é para que você não dê o valor que esse livro tem, porque sem esse livro você vai viver fora da realidade. Esse livro apresenta uma realidade matemática para a sua vida, para você vencer a morte, para você vencer o mal que ronda a sua vida 24 horas por dia, tentando te destruir, tentando tirar a sua alegria, tentando tirar a beleza da sua vida. Veja quantas pessoas malignas há neste mundo. Há muita gente boa, mas olha quanta gente má. Quantos países que vivem na miséria, o povo vive na miséria, porque os seus governantes são maus, são pessoas ruins, sem sentimento pelo ser humano. Como diz no livro de Efésios, capítulo 6, nós vivemos em uma guerra espiritual nas hostes celestiais da maldade. Não adianta você achar que você não está em guerra. E Deus está te chamando.
Deus está te chamando, Deus te deu uma Bíblia para que você possa vencer todo o mal que te persegue, todo o mal que há na humanidade, todo o mal que há nas hostes celestiais da maldade, os seres espirituais, os demônios, que a gente chama de demônios, que a Bíblia chama de Satanás, o diabo, a serpente, o dragão. E não adianta você negar isso. É como você começar a negar que o vento existe, que o mar existe. Não adianta você negar. Você está aqui, o mar está lá, mas ele existe. A sua força é pequena, por mais que você possa possuir poder, dinheiro, fama, ou saúde, ou o eu acho, porque esse é um grande poder também, você achar que é assim mesmo, que é pela sua cabeça, que é pelo seu pensamento, que é do seu jeito. Não se iluda, irmãos, não se iluda. Você está em meio a uma batalha e você precisa de amar a Bíblia, amar esse livro, precisa de ler ele, meditar nele todos os dias da sua vida e precisa de olhar para você e tomar a atitude de tentar todos os dias viver de acordo com os mandamentos, os estatutos, os juízos de Deus, do projeto de Deus para você, que estão escritos nesse livro. Nós estamos lendo, irmãos, o livro de Apocalipse, no capítulo 22, que diz a palavra do Senhor assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Você vai ver uma referência em Joel, capítulo 3, versículo 18, Ezequiel, capítulo 47, versículo 1, Zacarias, capítulo 14, versículo 8. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Você vai ver uma referência lá em Apocalipse 21, 21, Ezequiel 47, 12, Gênesis capítulo 2, versículo 9, Gênesis capítulo 3, versículo 22, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Livro de Gênesis capítulo 3, versículo 17, Zacarias capítulo 14, versículo 11, Ezequiel capítulo 48, versículo 35. Irmãos, nós estamos aqui lendo uma promessa de Deus escrita para você, quer você creia ou não. Você é dotado de sabedoria para decidir, é você que decide a bênção ou a maldição, é você que decidirá o seu futuro. Se no futuro você morrerá e não será nada e acabará, tudo bem, se você quer assim, ou você aceita o projeto de Deus. Assim como aqui na terra você tem que viver de acordo com a lei do homem para que a sociedade funcione e seja organizada, você também tem que viver de acordo com a lei de Deus, senão não vai dar certo. Versículo 4: e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Você vai ver uma referência em Mateus 5, 8, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, 1 João capítulo 3, versículo 2,
Apocalipse capítulo 14, versículo 1, Êxodo capítulo 33, versículo 20, Salmos capítulo 17, versículo 15, Apocalipse capítulo 9, versículo 4 e Apocalipse capítulo 7, versículo 1. E não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Você vai ver uma referência a Apocalipse 21, 25, Salmos 36, 9, Salmos 84, 11, Apocalipse 21, 11 e 23. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Livro de Apocalipse 21, 5, Apocalipse 1, 1 e Daniel 2, 28. Irmãos, você vê que Daniel, Jacó, Moisés, essas pessoas todas, esses servos de Deus todos, já sabiam tudo isso que ia acontecer, já previam o futuro. E a gente hoje, com tanta modernidade, você prefere acreditar no homem, prefere acreditar em mentira, prefere viver de ilusão do que aceitar essa verdade para a sua vida. Versículo 7: eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Olha só, irmãos, aqui você vai ver uma referência em Apocalipse 19, 9, Apocalipse 3, 11 e Apocalipse 1, 3. E o que Jesus está falando? Como ele disse: eu virei como um ladrão na hora que você não espera. Jesus diz aqui: eis que cedo venho. E qual a vantagem de você ser pego de surpresa? Qual a vantagem de você não lutar para viver em um mundo maravilhoso, um mundo onde você não temerá a morte, onde não haverá pranto, não haverá egoísmo, não haverá ladrão, corrupto, doença, tudo o que você abomina aqui na terra, Deus está te chamando para você ficar livre, de graça. Talvez por isso a dificuldade das pessoas. As pessoas preferem buscar as bênçãos materiais aqui porque eles querem ver dinheiro, querem ver coisas. Nós somos chamados para sermos espirituais. Jesus falou: os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E o Senhor deixa claro aqui que essas palavras são fiéis e verdadeiras, vão ser cumpridas. Versículo 8: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar, e disse-me: olha, não faças tal coisa, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Você vai ver aqui, irmãos, uma referência lá em Apocalipse 21, 2 e Apocalipse 19, 10. O que acontece, irmãos? Uma coisa importante aqui, que Deus está falando, que Ele enviou
um anjo dele, enviou o profeta dele, assim como enviou uma pessoa para falar dele para mim, né? E mudou a minha vida. Ele está falando que ele manda essas pessoas para mostrar aos seus servos. Quando você ouve a palavra de Deus, é Deus que está mandando alguém falar para você. Quando você abre a Bíblia para ler, é Deus que está falando com você. E disse aqui, olha, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Versículo 10, e disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Apocalipse 10, 4 e Apocalipse 1, 3. Quando a gente lê essa palavra, tem muito na Bíblia, né? Tem muita placa aí pelo mundo inteiro, dizendo que Jesus está voltando, né? Você, às vezes, de tanto ouvir isso, você fala, eu vivi até agora, está falando que Jesus está voltando, Jesus voltou até agora. Ô irmãos, para muita gente Jesus já voltou. Eu te pergunto, você vai na sala de aula, vai numa universidade, na sala de aula, quantos defuntos tem lá estudando? Tem algum defunto lá estudando? Não. Ele não pode terminar a faculdade mais. Se ele morreu no meio da faculdade, se ele morreu no primeiro semestre, se ele morreu no primeiro ano, ele não pode mais terminar a faculdade. Para ele, acabou. Sabe aonde estão os maiores sonhos e os maiores projetos da humanidade? Lá no cemitério. Eles vão ser realizados? Não. Então, desperta, porque Jesus também conta a parábola das noivas. Muito bem. E aí diz assim, olha, o tempo está próximo, quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Você vai ver uma referência, Ezequiel 3:27, Daniel 12:10, 2 Timóteo 3:13. Então, aqui o Senhor deixa claro, se me buscardes, me achareis, se me deixardes, vos deixarei, estarei convosco enquanto estiveres comigo. É assim, irmãos. Você quer ser injusto? Você quer deixar Deus em um canto? Você não quer dar importância para essa palavra, para esse projeto, para o relacionamento com Deus? Você tem coisas mais importantes na sua vida, né? Você não precisa tanto desse livro, você não precisa tanto de Deus, afinal, você é uma pessoa autossuficiente, então não tem problema. Deus não vai mudar o projeto dele por causa de você. Versículo 12: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Livro de Isaías 40:10, Isaías 62:11, Apocalipse 2:23. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Quem está falando isso aqui? Que é o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o último. Jesus está falando, né? E você vai ver uma referência para você entender o contexto dessa palavra, que é muito importante na Bíblia, por causa da distorção das religiões. Você vai ver uma referência lá em Isaías 41:4, Isaías 48:12, Isaías 55:1, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, Apocalipse capítulo 21, versículo 6, Isaías 44:6.
Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então você vai ver uma referência muito importante lá em Mateus 19, 17, 1 João 3, 24, Gênesis 2, 9, Apocalipse 2, 7 e Apocalipse 21, 27. Então Jesus fala assim: olha, bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos, para que tenham o direito da árvore da vida. As pessoas estão achando que vão fazer o que querem e todo mundo vai para o céu. Essa conta não fecha, irmãos. Não dá certo essa conta aí. Você sabe disso. Você apertou um botão na sua casa, acendeu uma lâmpada, no final do mês vem a conta de luz daquela lâmpada que você acendeu. Então você vai ser julgado de acordo com as suas obras, de acordo com a sua atitude, de acordo com o seu desejo, de acordo com a sua luta. Você é chamado para fazer a vontade de Deus, não é a vontade de ninguém, nem a sua vontade. Muito bem. Então, no versículo 15, diz assim: mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Livro de Filipenses 3:2, livro de Apocalipse 21:8. Então, as pessoas pregam a Bíblia, leem a Bíblia, mas coloca todo mundo dentro. Todo mundo dentro. Deus já colocou todo mundo para viver aqui na terra, e a terra é um lugar maravilhoso. O que tem de feio, o que tem de ruim aqui na terra? É só o pensamento de muitas pessoas, principalmente aqueles que dominam os governos, os governantes. Porque se os governantes tivessem Deus no coração, tivessem empatia pelo ser humano, o mundo era muito melhor do que é, com certeza. Porque a parte de Deus é maravilhosa. E aqui está deixando claro que essas pessoas vão ficar de fora. Mas aí, o feiticeiro lá, ele tem uma Bíblia igual a sua. Ele lê ela. Ele mexe no mundo espiritual. Ele sabe a verdade. Mas ele quer fazer do jeito dele. Ele quer fazer do jeito dele, não se rende à verdade, não se rende a Deus. E assim também, você tem que compreender que a Bíblia diz: quem é fiel no muito, é fiel no mínimo. Deus te chama para ser fiel no mínimo. Deus te chama para administrar a sua vida. É você que é a luz desse mundo. É você que é o sal da terra. É você que Deus chama para casar. É com você que Deus quer casar. É com você. É individual, irmãos. Ninguém morrerá no seu lugar. Ninguém sofrerá no seu lugar. Você tem que assumir essa verdade, assumir a sua vida, assumir o seu relacionamento com Deus e levar a sério. Isso não é uma brincadeira, não. Não é brincadeirinha, não. Isso é seríssimo. É a sua felicidade amanhã. Então você tem que entender que você, para não cair aqui nesse versículo 15, você tem que consertar as coisas da sua vida. Não é consertar os outros, não. Consertar você, olhar para você, o seu mundo, não é? O seu mundo é como se fosse um filme, como se fosse uma novela, uma série, né?
que tem os coadjuvantes, tem aquelas pessoas que passam, que ninguém nem sabe quem que é que passou lá no filme, um para lá, um para cá, mas tem os personagens importantes, os do mal, os do bem, tem as atitudes que você toma. Então, você é o personagem principal do seu filme. Você tem que ter responsabilidade, você tem que dirigir direito o seu filme. Entendeu? Para o mundo melhorar, você tem que melhorar. Você. Porque a sua vida realmente dará certo quando você morrer. Quando você morrer vai dar certo. E se você estiver preparado, se você, antes da sua morte, você estiver aceitado o projeto de Deus, com certeza a sua vida vai dar certo, porque você viverá em um mundo maravilhoso. Versículo 16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Você vai ver uma referência em Apocalipse 1:1, Apocalipse 5:5, Apocalipse 2:28, Romanos capítulo 1, versículo 3, Números capítulo 24, versículo 17, Isaías capítulo 14, versículo 12, Isaías capítulo 11, versículo do 1 ao 10. E essas referências são muito importantes, até porque Jesus está dizendo aqui que quem enviou o anjo, que ali no versículo 13 diz que ele que é o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim, por isso tem o contexto da Bíblia, ele fala claramente, eu, Jesus, está claro aqui. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e versículo 6. O que o Senhor está dizendo para você? Primeiro, Ele está te chamando de esposa, Ele quer casar com você. Segundo, o Senhor está dizendo, quem ouve diga, vem. Você tem que dizer isso todos os dias para o Senhor. Senhor, venha, entra na minha casa, Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor está à porta e bate. Entra na minha casa, ainda que eu não mereça, mas por amor do teu projeto, por amor do teu nome, por amor daqueles que sofreram, lutaram, morreram, por amor do sofrimento do Senhor na cruz do Calvário, entra na minha casa, entra no meu casamento, entra na vida da minha filha, do meu filho, entra no meu ministério, no meu relacionamento com o Senhor. É quando você tem que dizer, diga, vem Senhor, vem, vem. E o Senhor diz assim, quem tem sede? Quando você tem sede, o que você faz, irmão? Aqui está falando de sede espiritual, tá? Quando o teu esposo briga com você, quando a tua esposa briga com você, o que você faz? Você recorre a quem? A sua própria ignorância, não é? Ao animal que está dentro de você, não é? Ao seu olho ruim, à sua boca maldita, ao seu ouvido perverso, é aí que você recorre, né? Ao lado ruim do seu coração. Mas o Senhor está dizendo aqui, recorra a mim. Vem, vem. Imagina você no meio do deserto, caminhando debaixo do sol quente, morrendo de sede. A água seria importantíssimo para você ali. Você, no meio de um relacionamento, às vezes no seu próprio trabalho, o momento mais importante é quando te atacam, quando pensamentos ruins vêm na sua cabeça, no seu coração,
quando palavras de maldição saem da sua boca, quando você toma atitude por você e se justifica, quando o outro te ataca. Esse é um momento terrível, é o momento da sede. Aprenda a recorrer a Deus. E quem quiser, Deus não vai te obrigar não, você tem que querer. Quanto que precisa? Tem igreja que cobra, Deus não cobra não, irmãos. Tome de graça da água da vida. De graça recebeste, graças dai. Deus não está preocupado com o seu cabelo, com a sua roupa, com o seu corpo, com a sua sabedoria, com a sua inteligência. Deus não está preocupado com o seu conhecimento. Deus está preocupado se você quer realmente, se você está tomando a atitude de mudar, de se converter, de aceitar o governo de Deus na sua vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Deuteronômio capítulo 12, versículo 32 e Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Irmãos, para quem que Deus está falando? Todo aquele que ouvir as palavras desse livro. Toda pessoa que um dia pega numa Bíblia e abre ela, é Deus que deu a Bíblia para aquela pessoa. É Deus que tocou no coração dela para ela abrir aquela Bíblia. Agora, se ela vai ler, se ela vai dar importância, já é problema da pessoa. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Êxodo capítulo 32, versículo 33 e Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Irmãos, isso aqui é o que mais acontece. Hoje está se cumprindo uma profecia que deixa claro que a Bíblia vai sumir, a Bíblia vai acabar, as pessoas vão andar procurando a palavra, não vão achar. Hoje tem pastores aí em rede nacional lendo Bíblias totalmente distorcidas, totalmente falsificadas, que já nem são Bíblias mais, né? Mas eles não se importam, não servem a Deus, não acreditam que Deus existe de verdade. O falso pastor, o falso profeta, o falso sacerdote, ele vai estar lá no lago de fogo e enxofre junto com os demônios, porque ele não crê realmente no projeto de Deus, na palavra de Deus. Versículo 20: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Ora, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Romanos, capítulo 16, versículo 20 e versículo 24. Então, irmãos, aqui, a Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Muitas pessoas falam: eu não consigo ler a Bíblia, eu não entendo nada. Isso é conversa para boi dormir. Isso é conversa de gente que não tem compromisso com a sua própria vida, não tem compromisso com Deus, não quer compromisso com Deus. Não existe na terra um livro que você vai ler que você vai entender ele todo. Não existe. Qualquer livro que você lê, você não vai entender ele todo. Nem se você escrever um livro e ler ele, você não vai entender ele todo, né? Vai ter coisa que depois que você lê, que você mesmo escreveu, você fala: mas será que eu estava pensando isso mesmo? Será que é isso mesmo? Se alguém te perguntar, você já muda até o entendimento. Daí você quer pegar um livro escrito por Deus e vem com essa conversa que você
tem que entender ele. Se coloca no seu lugar, se humilhe. A Bíblia foi feita para você ler, não foi feita para você entender. A Bíblia foi feita para você ler aquilo que está revelado, como diz Deuteronômio 29:29, é para você. Aqui nós lemos o livro de Apocalipse, que muitos profetas soberbos gostam de achar um monte de revelações, guiar um monte de pessoas por um monte de revelações, dizer que foi no céu, que voltou, e que interessa isso, irmãos? Aqui, só o que está revelado aqui, nós não conseguimos cumprir, mas precisamos de estar sempre lendo, para que essa palavra venha nos fortalecer, nos dar personalidade, para que a gente possa vencer o mal que nos persegue e o mal que está dentro de nós, para que possamos assim um dia conseguir amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa vontade. Amém, irmãos?